capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os irmãos acharam? Digam amém. Está fraca ainda, tem irmão procurando ainda. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os irmãos acharam? Que diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou dependendo da tradução, está dentro de vós. Vou estar lendo novamente. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aleluia. Quando me foi feito o pedido, eu fiquei questionando ao Senhor o que falar nessa noite, o que trazer para a igreja. E como de costume, eu sempre procuro vir ao culto quando eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra. E procuro pedir a Deus para que Ele me confirme aquilo que Ele colocou no meu coração, para que não sejam as minhas palavras e nem aquilo que eu quero falar. E graças a Deus, ao chegar aqui, o Espírito Santo, Ele confirmou o meu coração. Sentada aí, eu até pensei num louvor, falei, poxa, eu nem canto, aleluia, mas até se eu pudesse cantar, eu cantaria, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E na mesma hora que eu pensei, o Ministério de Louvor cantou esse hino aqui, e eu pude entender que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente está nesse lugar, e que Ele de fato é o dono dessa casa, e hoje tem por título Fé para Vencer. E de repente você esteja se perguntando e questionando o que tem a ver a palavra que eu li com fé, o que tem a ver falar de reino com a tua fé. E eu também questionei isso e perguntei a Deus, Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque o culto é fé para vencer, e o Senhor coloca no meu coração uma palavra dizendo que o reino está dentro de mim, e Ele disse exatamente isso, aleluia, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. E quando a gente leu essa palavra, a gente percebeu que Jesus, quando Ele diz aos fariseus, Ele diz, olha, o reino dos céus não é algo aparente, não é algo que você pode ver, não é algo que você pode tocar, não é algo que você pode pisar. O reino de Deus é algo invisível aos nossos olhos. E o Espírito Santo de Deus, ele falou para mim que nada melhor do que ter a fé, e para nós termos a fé, é antes de tudo nós termos o reino. Porque a fé, eu tenho fé e eu posso afirmar que eu tenho fé de acreditar no Deus que eu sirvo. Mas você pode conhecer uma outra pessoa que ela vai ter fé em uma outra coisa, em um outro objeto que ele acha que é alguma coisa, que vai curar alguma coisa, ou uma fé que ele acha que de repente em Maria, de repente nos santos da vida. Então fé, qualquer pessoa pode dizer que tem fé. Qualquer pessoa pode afirmar que acredita em alguma coisa. Só que o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe aqui, aleluia, para falar para você exercer a sua fé, não diante dessas coisas materiais que o mundo pode nos oferecer, mas para você exercer a sua fé no Deus que você serve, no Deus que a Bíblia vai dizer que ele é invisível, mas aleluia, como eu sempre digo, ele é como o vento, a gente pode não ver, a gente pode não tocar, mas eu tenho certeza que você sente ele por perto de você, todos os dias da tua vida. E interessante é que nós sabemos que desde o Velho Testamento, Deus ele fez os seus profetas anunciarem a vinda de Jesus.
Desde o Velho Testamento, se você for ver, grandes profetas disseram a respeito da vinda de Cristo, da vinda dele. E se nós formos começar a ler e a estudar a Bíblia, nós vamos perceber que depois Deus se cala, fica um determinado tempo sem trazer resposta nenhuma. E de repente, quando a gente começa a ler, aleluia, os evangelhos, a gente vai ver que surge um homem chamado João Batista. E ele começa a anunciar a vinda de um Cristo, a vida de um homem. E ele começa a dizer, olha, arrependei-vos, porque está próximo a vinda dele. E ele começa a dizer que agora ele veio só para preparar o caminho. E que todo mundo agora começava a olhar João Batista e dizer, quem tu és? Será que tu és o Messias? E ele dizia, não. Aleluia, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. E ele começou a anunciar quem era Jesus Cristo. E se a gente for mais um pouquinho à frente, a gente vai ver que quando Cristo veio, quando Jesus veio como homem, ele veio exatamente como eu e você. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Só que o povo estava esperando um Jesus vindo do alto no seu cavalo branco, cheio da sua glória, cheio de poder, cheio de virtude. O povo estava esperando Jesus vir na sua glória total, na sua glória poderosa. Só que Cristo, ele nunca faz da forma e da maneira como o homem espera. Eu sempre costumo dizer que quando a gente espera Jesus vir pela direita, ele faz questão de vir pela esquerda, porque nós é que temos que nos estar diante da vontade dele, não ele fazer a nossa vontade. Cristo, ele tem as suas formas de surpreender a cada um de nós. Ele tem a sua maneira, o seu jeito de fazer diferente daquilo que a gente espera, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente acha que ele vai fazer. Porque ele é Deus. E a gente tem que entender que ele é soberano sobre a nossa vida, que ele é soberano sobre a nossa casa, que ele é soberano sobre os nossos sonhos, que ele é soberano sobre a nossa vida por completo. E quando Jesus veio, ele não veio na sua glória total, como todo mundo estava esperando. Jesus, quando veio, ele sentou e pegou um jumentinho e falou, agora eu vou entrar na cidade. Aleluia. E quando Jesus, ele começa a realizar os seus milagres, quando ele começa a fazer os seus feitos, alguém vira e pergunta, quem é esse cara? Esse cara veio de Nazaré. Porventura pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porventura pode alguma coisa boa vir desse homem? Aleluia. E eles falavam isso porque Nazaré era uma cidade pequena. Era uma cidade que ninguém dava nada por ela, ninguém dava nada por aquela cidade. Mas o interessante é que Jesus, ele iniciou o ministério dele em Nazaré. Mas ele não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém. E se você for estudar, você vai ver que Belém era uma cidade grande. Era uma cidade melhor do que Nazaré. Sabe o que o Espírito Santo de Deus, ele está falando para mim e para você? Alguém olha para mim, para você e diz, porventura pode alguma coisa boa vir da Carol? Porventura pode alguma coisa boa vir da Igreja Batista, uma igreja dentro de uma comunidade? O que vai sair de dentro dessa igreja? O que vai sair de dentro da tua casa? Ei, eles falavam isso porque eles olhavam o Cristo, que segundo ele estava vindo de Nazaré. Aleluia, só que pela aparência, pelo exterior, ninguém dava nada por Jesus, mas quando ele abria a boca dele, cego enxergava, coxo andava, morto ressuscitava. Sabe por quê? Ele veio de uma cidade pequena, mas o propósito que o Deus tinha na vida dele era um propósito muito maior. Eu quero te falar uma coisa, de repente a tua família seja a menor da tua vizinhança, de repente, aleluia, você seja o menor da igreja, o menor da sua casa, que vive dizendo, eu não sei como falar, eu não sei como fazer. Eu quero te dizer uma coisa, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida é algo grande, é algo poderoso, e é por isso que Deus, ele entende quando olham para nós somente pela aparência, porque ele sofreu na pele o que era isso. Ele era o rei dos reis e ele sabia que ele era o rei dos reis.
mas duvidaram do poder dele, duvidaram de quem ele era, duvidaram, aleluia, daquilo que ele podia fazer. E sabe o que é pior? É que muitas das vezes quem duvidou não eram aqueles que não acreditavam na palavra, eram aqueles que se diziam conhecedores dessa palavra. E quantas das vezes nós também não duvidamos daquele que nós servimos? Quantas das vezes nós não duvidamos do Deus que nós servimos? De repente você esteja dizendo, não, eu nunca duvidei de Deus, eu nunca duvidei. Mentira! Quem aqui não tem uma promessa que está esperando há tanto tempo, e lá dentro do teu coração você fica martelando, Senhor, será que vai acontecer? Será? Eu quero te dizer uma coisa, querido. Para nessa noite de dizer, será que vai acontecer? Confia no Deus que você serve. Exerça a tua fé nessa noite. Não importa a tua realidade, não importa o momento da tua vida, mas você tem que saber que o Deus que você serve é Ele que criou todas as coisas, e tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle. Ele é o Deus que com apenas uma só palavra criou todo o universo e todo mundo. Será que Ele não é Deus suficiente para mudar a tua vida e a tua história? Será que o Deus que criou esse mundo inteiro não tem poder para entrar na tua casa e salvar a tua família? Será que o Deus que criou esse mundo inteiro não é fiel para te levantar e te colocar à frente de um ministério? Será que Ele mudou? Porque a minha palavra diz que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e que Ele será o mesmo eternamente. Sabe o que é isso? Aleluia, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que andou por sobre as águas, o mesmo Deus, aleluia, que entrou, aleluia, numa aldeia e falou, Lázaro, sai para fora. É o mesmo Deus que continua habitando no nosso meio. Aleluia. E quando Jesus ele começou o seu ministério, todos nós sabemos que ele agora começa a andar, e aonde ele encontra um homem, ele vira e fala, larga a rede e o que você está fazendo, porque agora você vai me seguir, agora você vai ser o meu servo, você vai ser pescador de homens. E nós sabemos que assim Deus escolheu 12 discípulos para andar junto com ele. E eu fiquei me questionando a Deus, e eu falei, Senhor, Tu tinha poder para fazer todas as coisas sem a ajuda de ninguém. Tu era Deus para estar em todos os lugares em questões de segundos, em questões de minutos, e fazer milhares e milhares de milagres sem a ajuda de ninguém. Por que o Senhor escolheu 12 homens? Por que o Senhor escolheu 12 discípulos? Por quê? Se o Senhor tinha poder e tem poder para fazer tudo sozinho, mas por que o Senhor quis isso? Aleluia! E Ele falou para mim, eu fiz isso porque desde o princípio o que eu mais queria era me relacionar com você. Eu fiz isso porque desde o princípio o meu intuito sempre foi se relacionar com o homem, sempre foi ter uma relação de amizade, sempre foi estar perto do homem. O problema é que ninguém mais quer estar perto dele. O problema é que ninguém mais se importa em estar perto dele. E ele falou para mim, eu sou todo poderoso e poderia ter feito tudo aquilo sem os 12. Mas eu escolhi eles, aleluia, porque eu queria dar a eles o prazer de continuar a obra que eu iniciei quando eu fosse para o Pai. Eu queria ter o prazer, aleluia, de dar a eles a oportunidade de serem cheios do meu Espírito, de serem cheios da minha graça, de serem cheios da minha unção e da autoridade do Espírito Santo. Aleluia, Jesus ele estava dizendo, ei, eu escolhi 12 homens porque eu sabia que eu ia voltar para o Pai, mas eu tinha que confiar em alguém na terra para fazer, aleluia, o que eu comecei, porque a Bíblia vai dizer, querido, que se a gente crê, a gente faz milagres até maiores do que os que Jesus fez enquanto estava aqui na terra. Aleluia, eu quero te dizer uma coisa, de repente você não entende
Deus te colocou exatamente na tua família. De repente você não entende porque Deus te colocou exatamente nesse emprego, nesse lugar que você tanto reclama, murmura. Mas eu posso te afirmar uma coisa: Ele te colocou exatamente nesse lugar porque Ele confiou em você a obra de você salvar aqueles que precisam receber a palavra dEle. Ele te colocou exatamente nessa situação porque Ele sabe que tem poder na tua vida, porque foi Ele que te deu, porque Ele confiou em você. E eu não sei que tipo de mensagem você estava esperando nessa noite, não sei que tipo de palavra você estava esperando nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus, Ele falou algo ao meu coração e Ele disse que essa noite é só para quem quer intimidade com Ele. De repente você estava esperando uma mensagem de que Deus vai fazer e acontecer, mas Ele me trouxe aqui para dizer para você: hoje eu quero ter intimidade com você. Hoje eu quero te trazer mais para perto de mim. Hoje eu quero que você se achegue a mim. Aleluia! Porque Deus, Ele escolheu 12, mas dos 12 tinham 3 que eram mais especiais. Mas não era porque eles eram bonitinhos, ou porque eles falavam bonitinho, ou porque eles faziam alguma coisa bonitinha. Não era. Era porque de alguma forma ou de alguma maneira Jesus enxergou dentro deles a necessidade de querer estar mais perto. E o Espírito Santo de Deus, Ele te faz uma pergunta nessa noite: você quer ser um dos 12, dos 9, ou você quer ser um dos 3? Você vai se contentar só estar com Jesus enquanto a multidão está? Ou você vai querer que Ele vire para você e fale assim: ei, vamos ali no monte que eu tenho algo para mostrar para você? Algo que os outros não vão ver, algo que para os outros eu não vou contar, mas para você eu vou. Nós estamos vivendo num tempo e numa geração que a igreja se conforma em viver a mesmice de sempre, em de vir ao culto, levantar as mãos, adorar, ir para sua casa, fazer aquela oraçãozinha antes de dormir, acordar e viver o seu dia, e no outro dia vir à igreja novamente, levantar a mão e voltar para casa. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele me trouxe aqui para dizer que Ele quer mais do que isso. Ele tá dizendo, aleluia, que Ele quer mais. Ele está ansiando por mais. O Espírito Santo de Deus, Ele está com sede de pessoas que estejam desesperadas pela presença dEle. Nós estamos vivendo num tempo em que Deus está carente por alguém que não chore apenas pelos seus problemas, mas que rasgue o coração dizendo: eu quero experiência contigo. Oh, anarava subneremanda canarai. O Espírito Santo de Deus está com sede de pessoas que digam: Senhor, eu quero ouvir essa voz. Eu quero ouvir essa voz que a Bíblia fala que é o som de muitas águas. Ei, Jesus, eu quero ver aquilo que os meus olhos carnais não conseguem ver. Ei, Jesus, eu quero ser tocado de uma forma diferente. E agora, quando a gente chega, aleluia, no capítulo 17, os fariseus vão começar a interrogar a Jesus, vão começar a dizer: ei, tu fala tanto do reino, o que é esse reino de Deus? O que é esse reino? Quando é que ele vai vir? Aleluia. E Jesus, ele vira para eles e fala: olha, vocês estão muito enganados. O reino de Deus não é da forma que você pensa que é. O reino de Deus não é do jeito que você acha que é. O reino de Deus não é exterior. O reino de Deus não é visível. Sabe por que eles questionaram isso?
Porque eles nem sequer acreditavam que Cristo era o Cristo. Porque se eles tivessem acreditado, eles iam saber que eles estavam de frente para o reino. Se eles acreditassem, eles iam entender que eles estavam face a face diante do reino de Deus. Só que eles ainda estavam esperando sinais de fumaça, ainda estavam esperando nuvens e raios e trovões. E quantas das vezes a gente não quer ficar esperando coisas grandes? Senhor, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo, mas Jesus já está do teu lado há tanto tempo dizendo: eu estou aqui e você ainda não está me notando. Jesus estava dizendo para eles: o reino de Deus não é exterior da forma como vocês acham que é. Aleluia! O que é esse reino exterior? Hoje em dia a gente às vezes confunde o reino, sabe, com essas quatro paredes. O reino de Deus não se resume a essas quatro paredes. O reino de Deus vai muito além disso. E é por isso que Jesus, ele disse: olha, não adianta você procurar ali, não adianta você procurar lá. Aleluia! O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro do coração de vocês. Aleluia! Oh, Espírito Santo! E Jesus, ele me trouxe aqui para dizer para você: para de achar que o reino se resume a essas quatro paredes. Para de achar que o reino, oh, aleluia, se resume, aleluia, em você orar bem, em você pregar bem, em você cantar bem, em você ter aparência de crente, em você se vestir como crente. É muito mais além disso. É muito mais além do que se vestir como cristão. É muito mais além de vir à igreja todo domingo e levantar a mão e dizer que ama Ele. É muito mais além, aleluia, de você fazer juras de amor a Deus, mas na hora da prática trocar Ele por qualquer coisa. Porque Pedro disse: Senhor, eu já estou pronto a morrer pelo teu nome, eu já estou pronto a ser preso pelo teu nome, eu já estou pronto, aleluia, a largar tudo por causa do teu nome. Aí Jesus vira para ele e fala: para, Pedro, tu está fazendo juras de amor, mas daqui a pouco você vai me negar 3 vezes. Para de fazer juras de amor, mas negar Jesus quando você precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Para de fazer juras de amor, aleluia, quando na verdade o que Ele quer de você é que você entenda que o reino habita dentro de você de verdade. E de repente você esteja dizendo: mas Carol, eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Aleluia. Só tem o reino quem é amigo de Deus. E interessante é que se a gente for ler, a gente vai perceber que vai chegar uma certa feita que Jesus vai estar com seus discípulos e agora Ele vai olhar para eles e Ele vai falar: já não vos chamareis mais servos, mas vos chamareis de amigo. É uma palavra tão conhecida, todo mundo já ouviu falar isso. Mas eu prestei atenção melhor no que Jesus diz. Ele fala: já não vos chamareis mais de servos. Ou seja, teve um momento da vida dos discípulos que eles eram chamados de servos por Jesus. Mas eu não sei o que fez Jesus olhar para eles naquele dia diferente. Mas naquele dia Jesus, imagino eu, olhou para eles. Naquele dia foi alguma coisa diferente. Aleluia! E Jesus olhou e falou: ei, vocês mudaram de estágio. Vocês mudaram de status. Agora eu não vou mais chamar vocês de servos. Eu não sei o que os discípulos fizeram naquele dia, mas alguma coisa que eles fizeram mexeu tanto com o coração de Deus que Jesus olhou e falou: vocês estão prontos para
serem chamados de meus amigos. Sabe qual é a diferença? O que Deus ele falou para mim é que você dizer que é amigo de Deus é muito fácil. Mas será que Ele te chama de amigo? Porque é assim que Jesus chamou os discípulos. Ele não chamou eles de amigo logo de início. Quando Ele chamou, eles eram servos. Mas em algum momento da vida deles, Jesus olhou e falou: agora sim eu posso te chamar de amigo. Eu não sei se você está entendendo, mas de repente o processo que você está passando é justamente o momento que Cristo vai olhar e vai dizer: agora eu sei que posso te chamar de meu amigo. Agora eu sei, aleluia, que seja na tempestade, ou seja no monte, ou seja no vale, eu posso te chamar de meu amigo. Ter o reino dentro de nós é você saber que está tudo ruim na sua casa. Ter o reino dentro de você é muitas das vezes você não ter força para orar. Ter o reino dentro de você é as portas se fecharem. Ter o reino dentro de você é ter que ser caluniado, apedrejado, é ter que olharem e dizer que você não vai chegar a lugar nenhum. Ter o reino dentro de você é você olhar à sua volta e falar: Senhor, nada está dando certo. Mas você virar e dizer: ainda assim, eu te adoro de toda a minha alma, de todo o meu coração. Ter o reino, aleluia, é o pecado bater na tua porta todos os dias, te chamando, vem, mas você dizer: eu não posso, porque o reino está dentro de mim. Aleluia. Ter o reino dentro de você é entender que Jesus não quer habitar do lado de fora, mas que Ele quer habitar do lado de dentro. Porque se você for estudar sobre o reino, se você for ler sobre o reino, você vai ler que o reino de Deus nada mais é do que o lugar onde Jesus Cristo governa, onde Jesus Cristo é rei, onde Jesus Cristo é o centro, onde Ele é o tudo. E quando Ele virou para os fariseus e disse: ei, o reino está dentro de você, Ele estava querendo dizer para eles: o reino não é só o céu que você acha, o reino é você saber que eu tenho que ser o centro da tua vida, eu tenho que ser o centro da tua casa, o centro dos teus sonhos, das tuas promessas. Ter o reino dentro de você é muitas das vezes olhar e falar: Senhor, não vai dar certo, não vai acontecer, Senhor, aleluia. Mas o reino é tão forte dentro de você, aleluia, que você olha e fala: oh, Espírito Santo, não, Senhor, eu sei que vai dar certo, porque alguma coisa me diz que vai dar, alguma coisa me diz que o Senhor está comigo, alguma coisa me diz que o Senhor é Deus da minha vida. Oh, querido, ter o reino de Deus dentro de você é ser como o apóstolo Paulo. Ele virou e disse: olha, porque eu sei que ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior, ele se renova dia após dia. Oh, querido, por fora você pode estar batido, mas por dentro você não está abalado. Aleluia. Por fora o teu exterior pode estar arrasado, quebrado, mas eu te digo uma coisa: o reino, ele te renova dia após dia. Você acorda, mas o reino te renova. Oh, aleluia. Ter o reino dentro de você é Ele dizer: essa leve e momentânea tribulação, ela produz em mim um peso eterno de glória. Você já viu um homem que
foi um dos apóstolos mais apedrejados, um dos apóstolos que mais sofreu. Mas ele olhou diante de tudo aquilo que ele estava vivendo e ele falou: tudo isso que eu estou passando é leve, tudo isso que eu estou passando é momentâneo. E ele disse: porque está produzindo em mim. Deixa o reino de Deus produzir algo diferente em você hoje. Deixa o reino de Deus produzir a vontade de estar mais perto dele hoje. Sabe por quê? Antes de Cristo nos chamar para nos fazer alguma promessa, ou dizer que vai fazer alguma coisa em nós, ou através de nós, antes disso, Ele nos chamou para sermos dele. Ele nos chamou para viver para Ele. E o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo para mim nessa noite: o meu reino tem que ser o maior motivo de você estar aqui nesse lugar. É por isso que Jesus, Ele disse: o meu reino não é exterior. Porque se fosse exterior, estava tudo certo já. Todo mundo já faz, né, igual um bonequinho. Como o Levita falou aqui no início, se ele manda aplaudir, a gente aplaude. Se ele manda a gente ficar de pé, a gente fica. Se manda a gente sentar, a gente senta. Se manda glorificar, a gente glorifica. Se manda se ajoelhar, a gente ajoelha. Mas quando a gente tem o reino, ninguém precisa mandar. Quando a gente entende o que era o reino, a gente já chega na igreja assim: Senhor, aleluia, oh Espírito Santo. Quando a gente tem o reino, o nosso coração arde, querendo mais desse Deus, e dizendo: Senhor, o que eu vivi até hoje ainda é pouco. Eu preciso saber quem o Senhor é. Eu preciso saber o que é essa glória, o que é esse reino, quem é esse Deus. Oh Espírito Santo, sabe o que eu quero falar para você nessa noite, querido? Deixe o reino de Deus tomar conta do teu ser de verdade. Tá vendo esse copo? Ele tá cheio até aqui. E de repente você esteja igual a esse copo. Você olha e fala: essa menina não sabe de nada. A minha caminhada com Cristo já me deu muita experiência com Ele. Mas eu tenho algo para te dizer. Jesus não quer encher o teu copo até aqui. Ele quer fazer transbordar. De repente você olha e fala: eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Eu já senti tudo que eu tinha para sentir. Eu já passei pelo terremoto, pelo vale, pelo fogo, já passei pelo mar, já passei por isso, já passei por aquilo. Eu quero te dizer uma coisa: eu não quero saber aquilo que você já viveu, ou por onde você já andou, já passou, o que você já fez. Mas eu quero te dizer que enquanto o reino estiver no teu coração, sempre vai ter algo novo da parte de Deus para a tua vida. Sempre vai ter algo muito além. Quando Jesus levou os discípulos ao monte, Ele chegou lá e falou: fica aí, que eu vou mais ali. Eu vou um pouquinho mais além. E hoje eu estava lendo uma palavra que dizia que quando Moisés, ele entrava na tenda e ele falava com Deus, a Bíblia vai dizer que o fogo de Deus descia, que a nuvem e a coluna de Deus descia, e todo o povo que estava do lado de fora via tudo o que acontecia lá na tenda de Moisés. Acredito que todo mundo ficava admirado vendo a intimidade que Moisés tinha com Deus. Mas aí o versículo vai dizer que depois Moisés saía da tenda e voltava para o arraial. E aí no último versículo vai dizer: mas Josué não se apartava
da tenda. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Eu estou com saudade de pessoas que não se apartam da tenda por nada. Eu estou com saudade de pessoas que não queiram mais ir para o arraial, mas que queiram ficar na tenda, sabendo que eu estou ali. E sabe o que é interessante? É que todo mundo via a forma como Deus se manifestava na vida de Moisés, mas ninguém notava que Josué ficava na tenda sem largar de jeito nenhum. E ser amigo de Deus muitas das vezes é assim: vão notar outros, mas não vão notar você. Vão notar outras pessoas e vão dizer: meu Deus, como prega, como canta, como louva, como ora. Mas você está lá na tenda: Senhor, eu não te largo por nada. Senhor, eu não te troco por nada. Senhor, eu não te deixo por nada. Aleluia. E é desse que Jesus está com saudade. Ele está com saudade de pessoas que não se apresentem para o outro, mas que se apresentem para Ele. Porque Moisés fazia a glória descer, mas logo estava de volta para o arraial. Mas Josué não. Josué falava: Senhor, ainda é pouco, eu preciso de mais. Eu fiquei a noite inteira, eu quero ficar a manhã toda. Se eu já fiquei a manhã toda, eu quero ficar a tarde toda. Quero te dizer uma coisa: quando você tem o reino de Deus, você não precisa fazer nada. Ele cuida de tudo. Eu quase não conto isso, eu só contei na minha igreja. Mas há 5 anos atrás, eu estava na casa de uma tia, e uma profeta que nunca tinha me visto na vida segurou na minha mão e falou: hoje eu estou passando com você por uma porta de uma faculdade. E eu olhei e falei: Senhor, minha mãe é diarista, meu pai é porteiro, eu não trabalho, nem sou lá inteligente. Como é que isso vai acontecer? 5 anos se passaram. E essa semana eu terminei a faculdade sem pagar R$1. 5 anos eu nunca paguei R$1 pela minha faculdade. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque às vezes eu chegava na minha escola e as minhas amigas, quando a gente voltava das férias, elas diziam: as minhas férias foi maravilhosa. Fui pra praia, fui pro shopping, namorei, fiz isso e aquilo. E você, Carol? Eu virava para elas e dizia: minhas férias. Meu irmão na época era o líder dos jovens e ele era meio maluco. E ele criava uns propósitos meio doido. E eu falava para elas: as minhas férias, fiquei na igreja o dia inteiro, não podia entrar na internet, não podia ir na praia, não podia namorar, não podia brincar. Era Jesus 24 horas por dia. Eu acordava, tinha oração 6 horas da manhã, meio-dia oração, 3 horas da tarde oração, 7 horas da tarde tinha que estar na igreja, acabava o culto, oração, depois dormia no monte, acordava 6 horas da manhã, oração, meio-dia oração, 3 horas oração, 6 horas da tarde oração, dormia oração, acordava no outro dia oração, 6 horas da tarde oração, 7 horas da tarde oração. Ei, a minha faculdade foi paga com jejum e oração. A minha faculdade foi paga porque o reino de Deus habitava dentro do meu coração e continua habitando. Sabe o que é isso? Quando o reino de Deus é tudo na nossa vida, eu posso te dizer uma coisa: Ele vai ser a chave para abrir a porta que você precisa. Ele vai ser, aleluia, o condom que você precisa para salvar a tua casa, para salvar as pessoas do teu trabalho, do teu emprego. É por isso que quando Jesus ele vira para os discípulos, ele fala: ei, graças a Deus, agora vocês não são servos, porque o servo só faz aquilo que o pastor manda, só faz aquilo que o líder manda, aleluia. Mas quem é amigo acorda de madrugada sem ninguém pedir e fala: Senhor, eis-me aqui,
Aleluia! Quando o reino está dentro de nós, não precisa subir na figueira mais alta. Aleluia! Não precisa dar o glória mais alto. Quando o reino está dentro, aleluia, Jesus olha lá do céu e fala: eu me vejo dentro de você. Aleluia. E é isso que está faltando nos dias de hoje. É Jesus olhar lá do céu para nós e se enxergar dentro de nós. Aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Porque infelizmente a gente prefere as coisas desse mundo ainda. Porque infelizmente a gente tem a mente ainda muito pequena para o poder tamanho desse Deus. Porque o dia que a gente entender quem é esse Deus e que Ele vive dentro de nós, as coisas desse mundo, elas não serão nada. E aí a gente vai se frustrar menos. Sabe por que às vezes a gente se frustra tanto? Porque a gente é muito ligado nas coisas aqui da terra. E aí quando dá errado, a gente não quer aceitar que deu errado. Quando dá errado, a gente fica: Senhor, por que deu errado? Por que isso? Por que aquilo? Mas se a gente tivesse correndo dentro de nós, a gente ia olhar e falar: Senhor, se essa porta não abriu é porque tem outra melhor. Senhor, se não foi esse namorado é porque tem outro melhor. Se deu errado aqui é porque tem outro melhor. Porque a gente vai saber que o reino está dentro de nós. E se o reino está dentro de nós, não vai ser a nossa vontade, vai ser a dele. E a dele nem sempre é a nossa. Mas eu posso dizer que a dele é sempre a melhor. Que você jamais vai se arrepender. E muito pelo contrário, quando acontecer, você vai voltar como os que sonham. Aleluia! É você saber que tudo que tem na sua vida é por Ele. De vez em quando, não era sempre, mas de vez em quando eu passava pelas portas da faculdade e às vezes eu ria. E eu dizia: Senhor, só o Senhor para me colocar aqui dentro. O Deus que você serve, não dá nem para te explicar o Deus que você serve. E a única coisa que Ele quer de nós é que nós sejamos apaixonados por Ele. E era isso que os fariseus não entendiam. Eles estavam esperando tanta coisa e Jesus estava na frente deles. Sabe o que Jesus disse para mim? Às vezes, Carol, você está esperando sinais tão grandes, mas você não percebe que eu estou do teu lado te dando livramento todos os dias. Às vezes você está esperando um milagre tão grande e de repente Deus te livrou de um acidente e você nem percebeu. Porque o intuito de Deus desde o princípio foi se relacionar com o homem. E Ele está dizendo para pessoas aqui: eu quero me relacionar com você. Eu quero te contar segredos. Às vezes eu dizia para Deus: Deus, às vezes eu via alguém sendo usado por Deus e eu falava: Deus, como eu queria ser usado como essa pessoa é. Aleluia. Mas uma vez o Espírito Santo de Deus, ele disse para mim: o mesmo Deus que usa ele é o mesmo Deus que te usa. Sabe o que ele disse para mim? Se você me buscar, eu posso te revelar coisas que eu nunca revelei para ele.
Sabe o que Jesus está dizendo para mim? Que Ele quer revelar coisas para pessoas aqui que Ele jamais revelou para homem algum na face da terra. Porque Ele vê que o reino dele está dentro de você. Porque Ele vê que dentro de você tem a sede de saber quem é esse Deus. Só para finalizar, quando eu estava lendo o Espírito Santo de Deus, ele me lembrou uma passagem de Ezequiel. E eu sempre tento fugir dessa palavra, mas parece que ela sempre está no meu coração. Não que as outras não estejam, mas ela é uma palavra que vira e mexe e eu falo sobre ela. Deus uma vez deu uma visão para Ezequiel. E Ezequiel estava no templo e ele começou a ver águas descerem do altar de Deus. E a Bíblia vai dizer que as águas iam saindo do templo. De repente ele viu um anjo com um cordel de medir. E de repente aquele anjo virou para Ezequiel e falou: Ezequiel, vem mais um pouquinho. E Ezequiel foi mais um pouquinho. E as águas davam nos pés de Ezequiel. De repente o anjo virou e falou assim: Ezequiel, vem mais um pouquinho para fundo. Águas que davam no joelho. Daqui a pouco o anjo olhou para Ezequiel e falou: Ezequiel, vem mais fundo. Águas que davam no lombo. Daqui a pouco o anjo continuou: Ezequiel, ainda não está bom, vem mais. E a Bíblia vai dizer que eram águas que você tinha que atravessar a nado, porque já não dava mais para você andar. E quando Cristo virou para os discípulos e falou: já não vos chamo mais servos, eu entendi que o tempo inteiro Cristo também estava medindo os seus discípulos e vendo até onde eles iam entrar nas águas de Deus. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim? Para o reino habitar no teu coração, as águas não podem continuar pelos teus pés. As águas não podem continuar pelos teus joelhos. As águas não podem continuar nos teus lombos. Tem que ser água que você não consegue mais andar. Sabe por que isso? Porque se você for numa praia, se você entrar no rio, você vai ver que enquanto você está no raso, você ainda consegue ir para a direita, você consegue ir para a esquerda e você consegue sair rápido do mar. Eu tenho muito medo de entrar no mar da praia. Quando eu vejo que a onda está vindo, para mim é fácil voltar para a areia, porque eu sempre fico no raso. Eu nunca vou lá para o fundo. E é por isso que Cristo, Ele insiste em nos chamar para o fundo. Porque no fundo você vai querer voltar para a areia, mas você não vai conseguir, porque a água não vai deixar mais você voltar. E é por isso que Cristo, Ele insiste em nos levar para o fundo, porque Ele não quer mais que a gente volte a ser quem a gente era. Ele não quer mais que a gente volte a fazer as coisas que a gente fazia. Ele não quer mais que a gente faça a nossa vontade, porque enquanto está no raso você consegue correr para onde você quer, mas quando você está no fundo é o rio que te leva. Quando você está no fundo é o mar que te conduz. E é isso que é ter o reino dentro de você. É não conseguir mais fazer a tua vontade, mas é deixar Ele te levar aonde Ele quer te levar. É deixar Ele te revelar o que Ele quer te revelar. É deixar Ele te mostrar o que Ele quer te mostrar. É você chegar no seu trabalho tão cheio da glória de Deus, que Deus olhar para você e falar: vai lá naquela pessoa que te persegue e fala isso, e isso, e isso, e isso, e isso da minha parte para ela. Ser cheio de Deus é chegar pro teu filho e teu esposo de repente drogado
E você dizer, apontar da autoridade de Deus, dizer a partir de hoje, Deus te faz um novo homem, uma nova mulher. E você vê isso acontecer, não por causa de você, mas por causa do reino que existe dentro de você. Vá mais fundo nessa noite hoje, querido. E deixa Deus mudar o status da relação dele contigo. Porque Ele não quer mais te chamar de servo, mas Ele quer te chamar de amigo. Vá mais fundo nessa noite. Porque tem uma palavra que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então prova nessa noite daquilo que Deus Ele tem para você. E deixa o reino de Deus ser tudo na tua vida. Porque ao contrário do que muitos pensam, o reino não está longe. O reino já está aqui. O reino não vai vir ainda, o reino já veio. E ele está dentro de você. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Bem. Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Diga, está dentro de mim. E é preciso que a gente deixe que esse reino se manifeste. Já está em você. Diga, já está em mim. Já está em mim. E ele precisa se manifestar, gente. Ele precisa se manifestar. Já temos a presença do Senhor.